Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos discorrer o tema pedofilia. Tem alguém aí? Convido seus amigos. É um tema muito pertinente, é um tema que tem necessidade da gente estar falando sobre ele. Oi Meirelle, tudo bem? Beijo. Meirelle é minha irmã, tá aí dando aquela força, né? Tentando mandar aqui alguns convites, porque tem pouco tempo que eu migrei para o Instagram. Então fica um pouquinho difícil mesmo. Tema pesado, E só da gente estar falando desse tema, né, Meirelle, a gente está prevenindo, né? Só da gente estar tocando, porque antes nem se falava desse tema, né? A gente vai ver aqui um contexto todo histórico, articulado, né? Então nem se falava de pedofilia, então só o fato da gente falar no tema a gente já está prevenindo, a gente já está capacitando as pessoas a perceber esse mal, né? Olá Nunes, tudo bem? Boa noite. José. Gente, tem um aviãozinho aí do lado da caixinha de pergunta, tá tipo uma setinha assim, vocês mandam pra mim pra convidar o pessoal, porque é um tema muito pertinente, é um tema que vai ajudar. A gente vai estar falando sobre o que é exatamente pedofilia, abuso, exploração sexual infantil. A gente vai estar falando sobre psicologia e a relação para a lei, a diferença de pedofilia para essas duas, né, ciências. A gente vai estar falando sobre a lei da infiltração de agentes policiais na internet. A gente vai estar falando do perfil dos pedófilos, aquilo que acontece com a vítima, quais são os comportamentos que ela desencadeia após um abuso ou uma exploração. A gente vai estar constelando aqui esse tema. Vou estar trazendo para você uma matéria da revista Veja, que eu achei absurda, que na época eu até postei no meu Facebook uma matéria que eu não gostei em relação a esse tema. Olá, Elisandra, tudo bem? Giconta também, tudo bem? Sejam bem-vindos. Manda esse aviãozinho aí, gente, para quem vocês quiserem, porque o tema é bem pertinente. Então a gente vai estar falando também dos fatores jurídicos, alienação parental, o que a alienação parental tem a ver com esse tema, tá? As competências jurídicas. Gente, vamos começar, né? Pedofilia é um tema muito pesado, mas só da gente estar falando dele, a gente está prevenindo, como eu acabei de falar, né? Por que já tá prevenindo só o fato de falar? Porque vamos pegar aqui um exemplo, os deficientes, é um exemplo, tá? Os deficientes eram esquecidos e quando eles nasceram com alguma anomalia, né, alguma normalidade, eram jogados na masmorras. Então, tudo que a sociedade tem aversão, tudo que é diferente, tinha-se uma atitude de não tratar, mas eliminar e não tocar no assunto. Então, assim como se fazia com os deficientes, em jogar eles na masmorra e do que resolver esse problema, assim era o tratamento para o ato de pedofilia, vamos dizer assim, né? As pessoas não tocavam no assunto, as pessoas faziam de uma forma com que se livrasse daquele problema, mas o problema evidenciava e o problema estava ali, né? Como nos dias atuais, né? E vamos entender basicamente o que é pedofilia. A pedofilia é um dos nomes, tá? Para designar uma das... um nome para designar uma das parafilias. O que seriam as parafilias? São os transtornos sexuais, né? Tem pessoas que têm parafilia ao quê? Tem parafilia à obsessão sexual, de zoofilia. Aí eu taxei aqui algumas para vocês, de tricofilia, nasofilia. Então tem gente que tem fetiche pro nariz, tem gente que tem fetiche, né, tesão pro cabelo, pro pé, pro planta, vamos dizer assim, né? Então são tipos de parafilia. Então a pedofilia é um tipo, uma espécie de parafilia. Ou seja, quem está se cometendo a pedofilia tem uma parafilia, ou seja, uma obsessão sexual por pré-púberes, que a gente chama, né? Esse pré-púberes quer dizer o quê? Que são pessoas que estão lá, né? Desde a puberdade, desde a sua infância. Então são crianças, são adolescentes. Então pedofilia é um nome designado para designar essa parafilia específica por tesão a pré-púberes, tá? Então tem coisa aqui que a gente vai falar um pouco pesada aqui, mas eu quero que vocês tenham assim a maturidade de poder assimilar da melhor forma possível, tá? Porque tudo aqui é crescimento, é só para adicionar mesmo informação para vocês, papais, mamães, professores, tá certo?
E o Dia Nacional contra o Abuso Sexual da Criança e do Adolescente é comemorado no dia 18 de maio, tá? E esse dia, ele foi comemorado em homenagem a Araceli Crespo, uma menina de 8 anos, tá? Que foi raptada, estuprada e morta por meninos de classe média alta. Ou seja, tinha um problema, né, evidenciado ali na sociedade, os meninos não foram devidamente, né, punidos, então houve essa necessidade de ter um dia, tá, que é o Dia Nacional contra Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, tá, no dia 18 de maio especificamente, para combater essa exploração e esse abuso. Claro que todos os dias a gente tem que combater, mas a gente tem uma cultura de que se a gente não especificar um dia, né, para combater isso, parece que dentro da nossa cabeça, no inconsciente, parece que não flui, parece que de fato não está acontecendo. Então houve essa necessidade no sentido de que elucidar mesmo, né, da gente poder concretizar o combate, tá certo? Então 18 de maio é o dia especificamente nacional contra o abuso sexual de crianças e jovens. Deixa eu só mandar aqui só mais alguns convites. Pronto. Às vezes vai, às vezes não vai. E qual a diferença aqui de abuso sexual e exploração sexual? Eu quero que vocês entendam que a diferença de abuso sexual serve para satisfazer um desejo, né, mediante a violência sexual. Ou seja, se eu vou ali só satisfaço o meu desejo, ou seja, né, meramente o abuso sexual. Agora, se a exploração sexual em si é quando entra aí pra gente uma palavrinha mágica, né, que seria vantagem, ou seja, é aquela exploração sexual no sentido de que alguém vai estar ganhando, né, na exploração dessa criança e desse adolescente. Então, abuso sexual é para satisfazer basicamente a lascívia, tá? E a exploração sexual tem ali a obtenção de alguma vantagem, né, para aquele que explora. Exemplo, aquele que explora a criança, né, é o cafetão, né? Vocês entenderam muito bem. E quero aqui, antes da gente começar aqui a nossa live, porque eu tô enrolando um pouquinho até o pessoal entrar, quero parabenizar aqui a Polícia Federal pelo brilhante trabalho, tá? Tem especificamente lá as operações deles, e especificamente a operação contra a pedofilia, que em 2018 eles cumpriram em mais de 8 estados, tá? Mais de 50 mandados de prisão. Então, assim, por que você está elogiando 2018? Então, desde 2018 para cá, eles têm feito mais do que nunca um trabalho redobrado. Então, eu quero parabenizar aí o pessoal da Polícia Federal, fazendo um tempinho que o pessoal entrar, e a Polícia Civil pelas investigações também, né? Porque os meninos têm feito também um trabalho muito bonito também de infiltração de agente, né, nas redes de computadores. E ao promotor de justiça, em especial, não sei se ele está aqui, né? O Carlos José, o Cazé Fortes, tá, gente? Esse precisa ser parabenizado todos os dias, ser relembrado. Eu digo assim, que até ser enaltecido, mas não assim com arrogância, mas é um camarada que está fazendo, desculpa até a expressão, um camarada que tem feito um trabalho muito bacana, muito bonito, e é digno de palmas mesmo, de elogio. É o promotor de justiça, Carlos José. Ele é chamado como Cazé Fortes, né? Ele faz todo acompanhamento em audiência com crianças exploradas, crianças abusadas, e ele montou uma obra, né, o livro dele chamado Todos contra a Pedofilia, que acabou virando um movimento, né, bem reconhecido no Brasil. E lá dentro desse livro é muito interessante que ele traz pra gente relatos de audiências, né? Ele traz lá um traço bem fidedigno assim dos pedófilos, traz algo em comum que eu vou estar falando aqui com vocês, qual que é esse traço, tá? E dentro também desse lei ele traz a lei da dignidade sexual, ele faz um paralelo também com a lei contra a pornografia infanto-juvenil, que fez a alteração no ECA, né, que aí adicionou ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, os crimes contra a pedofilia, que é do artigo 241 a 241-E, né, que fez aí essa adição. E traz também relatos verídicos, que é muito interessante vocês lerem essa obra, tá? E depoimentos, resumo de audiência, como eu falei. Traz também pedofilia na internet. E esse livro, ele traz algo em comum entre os pedófilos, é o seguinte, né, que os pedófilos, ele observou que em comum todos eles alegam que a criança, o adolescente, em dar uma desculpa em frente ao promotor e ao juiz, ele dá a desculpa de que a criança, o adolescente, o provocou, né, para ele poder, como se diz, adentrar ao ato de abuso
ou de exploração, né? Isso é de uma perspicácia assim muito, como se diz, maldosa, né? Porque nenhuma criança, nenhum adolescente seria capaz de querer, né? Aguçar no outro, instigar no outro qualquer tipo de ato sexual que seja, né? Porque a criança, a gente tem que entender que a criança e o adolescente, eles entendem muito diferente do que nós, né? A relação de sexo, sexualidade, tá, gente? Quando a gente fala assim, gênero, a gente fala homem e mulher, né? Quando a gente fala de sexo, é basicamente essa relação sexual que nós adultos temos ciência. Mas o que acontece para a criança e o adolescente basicamente é a sexualidade. E o que é a sexualidade que eles não entendem por sexo? Essa sexualidade na criança e no adolescente é a energia psíquica, tá? Que nós falamos, nós terapeutas, os pedagogos, os psicólogos são. Então a sexualidade nada mais é do que a energia psíquica, ou seja, o mero ato dele levantar da cama é uma energia psíquica, isso engloba a sexualidade do ser humano. O fato dele ter uma força para brincar, para correr, para pular, para se conhecer, para fazer o autoconhecimento, isso tudo envolve a sexualidade, a percepção de corpo. Então nada mais é do que energias psíquicas, tá? Então a criança nunca que ela vai inferir no adulto essa crueldade, como ele se diz em audiência, para poder, vamos dizer assim, dar uma desculpa, né, aos promotores e o juiz de que a criança o provocou, de que o adolescente o provocou, porque a criança e o adolescente não tem essa percepção, tá? E fazendo um adendo aqui aos papais também, eu sei que tem muita gente aqui muito consciente e não faz nenhuma relação sexual frente aos seus filhos. Claro, evidentemente que nenhum pai aqui quer trazer algum problema desse para o seu filho, mas às vezes é uma casa muito pequena, né, e o pai e a mãe às vezes têm relação um com o outro e o filho tá ali no mesmo ambiente e o filho acaba vendo alguma coisa, né, acordando de madrugada. Então tenham bastante cuidado, procure não fazer naquele ambiente, tá? Porque a criança que vê o ato sexual, o que acontece? Ela não vê como uma forma de carinho, né? Uma forma da gente se expressar sexualmente como um adulto vê. A criança vê como uma forma de violência, né? Porque quando você adentra o ato sexual, né? Você dá uns tapinha na pessoa, né? A depender quem é que gosta, você morde, não sei. Cada um tem o seu fetiche, tem a sua linha aí, né? De praticar o ato sexual. Então a criança, ao ver esses atos sexuais, o que acontece? Ela relaciona como uma forma de violência, né? Porque ela não sabe interpretar ali que às vezes é uma brincadeira do pai e da mãe, né? Então tudo que incorre no ato sexual na presença da criança, tudo para ela vai se remeter à violência, tá? E aí você acaba invertendo a ordem de amor dentro dessa criança, ou seja, ela começa a associar, né, de forma inconsciente, de que você fala que ama sua esposa e você fala que ama o seu esposo e ao mesmo tempo você está praticando ato sexual de forma inconsciente, uma perto da sua criança, que você às vezes divide um quarto com ela acaba associando que aquela forma de amar é uma violência. Então a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente faz, tá? Claro que evidentemente sem alguma maldade, mas a gente acaba fazendo alguma coisa ou pode acontecer da gente fazer. Então sempre se atentar a isso. Quem puder mandar o aviãozinho, manda, porque aí tem bastante coisa legal aqui que a gente ainda vai falar, a gente vai constelar o assunto, a gente vai trazer a característica da vítima, como que a vítima fica depois, tá bom? Em seus aspectos terapêuticos e jurídicos. A gente só tá iniciando a live. Tem uma pauta aqui que eu respeito, em respeito a vocês, que eu faço, pra gente poder ir discorrendo os assuntos e riscando, tá certo? E aqui, para adentrar o assunto também, eu trouxe para vocês como denunciar, tá? Tem muita gente que tem medo de denunciar. Gente, se quiser perguntar alguma coisa ou falar, pode perguntar, tá? Às vezes a pessoa fica com medo de denunciar porque acha que tem que dar a cara a tapa. Não precisa, tá? O próprio ato de denunciar, gente, pode ser anonimamente, ou seja, através do Disque 100, tá? Que essa é uma ligação direta com os direitos humanos, tá? É Disque 100, anota aí. Tem um aplicativo também chamado Proteja Brasil, fala bem paulatinamente para vocês poderem tomar nota para quem quiser. E tem o DCAR também, ou DECA, que são delegacias especializadas dentro da Polícia Civil, tá? Que é pelo 197. Então você pode denunciar pelo 100, tá? Que vai cair diretamente no Disque Direitos Humanos, o Proteja Brasil, que é um aplicativo, ou 197 da Polícia Civil. O Ministério Público também é muito bacana de você também estar formalizando uma denúncia também, você postando
Precisa ser penalizado mesmo sem dó, porque é nojento. Sim, é nojento, e a gente vai explicar aqui qual a relação, a diferença da psicologia e da lei, tá? Que tem um olhar totalmente diferenciado. A psicologia, a gente vai ver que ela vê o pedófilo como se fosse uma patologia, mas pra gente ter cuidado, pra gente não caracterizar todos aqueles que praticam dentro de uma patologia, porque a patologia ela tem lá umas 3 características para se caracterizar, e a gente vai adentrar nisso ainda. Então a psicologia ela vê o pedófilo e ela vê a vítima, já a lei não, ela vê o crime, né? Então tem que ser penalizado sim, e é uma coisa bem nojenta. Obrigada. Oi Camila, tudo bem? Camila minha amiga também, se puder mandar um aviãozinho, gente, manda, tá? Que tem muito assunto ainda para discorrer aqui. Tá bom? Se puder me ajudar, vou agradecer, tá bom? E não é só ajudar, porque é um assunto bem pertinente, vai constelar ainda, vai falar nos fins terapêuticos, tá bom? Pode ser também através do... então, voltando aqui, o Ministério Público, você pode formalizar a sua denúncia pelo site, tá, gente? Pelo seu estado. Por exemplo, eu tô aqui no DF, tá? Então eu vou lá, entro no Ministério Público do DF, no site, formulo a minha denúncia e coloco lá, colo, e não preciso, mesmo que eu me notifique lá meu nome, mas aquilo se eu colocar como forma anônima no pedido, meus dados não serão notificados, tá bom? Então você pode e deve, essa é a diferença, você pode e deve denunciar se você sabe, tá? Porque você proteger a criança ou adolescente não é obrigação só daqueles, né, que tem a sua tutela, tem o seu curador, seu cuidador, que seja. A criança ou adolescente é obrigação de todos, tá? Todos os envolvidos. Uma vez que você viu e você presenciou ou achou alguma coisa ali, né? Alguma anormalidade, você tem por obrigação denunciar, tá? Até porque se a polícia chegar em você e ver que você foi coparticipante, ou que você viu, ou que você, né, por algum momento você ficou sabendo e você não denunciou, você responde por omissão, tá? Então, papais e mamães aí que estão sabendo de alguma coisa, de alguma parte do padrasto, do tio, que seja, tem que denunciar, porque se for comprovado que você se omitiu, você também vai responder, tá? Oi Noêmia, oi Luciana, quem puder mandar um aviãozinho, manda aí pra gente. Então vou falar um pouquinho das leis de infiltração de agentes na internet. Gente, o nosso ex-presidente Michel Temer sancionou pra gente as 3 leis sobre infiltração, tá? De agentes na internet. Antes dessas leis, não tinha infiltração policial de fato, né, para esses crimes de pedofilia na internet. Então, anota aí as leis. Especificamente a Lei 13.440 de 2017, que fala especificamente da pena obrigatória de perda de bens e valores. Ou seja, aquela pessoa que vai responder por crime de pedofilia vai ser enquadrado também pela Lei 13.440/17, uma vez que foi infiltrada ali na internet e detectou alguma coisa, essa pessoa também vai responder pelas perdas de bens e valores relacionado à prática de crime tipificado com prostituição. Ou seja, se o camarada explorou a criança e ganhou, né, algum benefício, alguma vantagem, né, com aquele aliciamento, com aquela exploração de criança e adolescente, o que vai acontecer? Os seus bens, né, e os valores que foram adquiridos com aquela prática, a pessoa vai perder aquele bem, tá? E nada mais justo, né? Além de ser penalizado, também perder esses bens e esses valores. Para aqueles que adentraram agora, meu boa noite, sejam bem-vindos. Tem mulher que pratica, tem mulher sim que pratica, e a gente vai estar falando aqui para vocês terem cuidado, porque muita gente interpreta que pedófilo é somente homem. É homem e mulheres, tá? É homem e mulheres. Por quê, gente? Porque quando a gente traça um perfil de um psicopata, né, é o quê? É homem e mulher. E a maioria dos pedófilos são psicopatas, tá bom? É aqueles que têm anormalidade no sistema límbico, tá bom? Que é responsável pelas emoções, são aquelas pessoas que têm 0% de emoção e 100% razão, tá? Então a gente vai adentrar aqui rapidamente daqui a pouco, que é uma patologia, mas ao meu ver também a gente tem que olhar muito também dentro do viés da lei. Sou muito a favor de olhar no viés da lei, porque por mais que a gente tenta humanizar essa prática, não no sentido da gente coadunar com essa prática, mas no sentido da gente tentar sensibilizar o lado do que aconteceu com essa pessoa que violenta, mas sempre vocês vão observar que o pedófilo, ele sempre está em estágio de vigia, não é mesmo? Vocês já não observaram? É diferentemente de um cara que surta. O cara que surta, ele fala assim, bom, ele não escolhe o local, né? Ele surta aqui, surta acolá.
Então, já é um pouco mais diferenciado, ou seja, realmente ele é um doente mental, né? Uma pessoa que surta ou surta por algum transtorno, outro transtorno que seja. Agora, o pedófilo não, ele está em estado de vigia, né? Então, por isso que eu falo muito aqui, que é pra gente adentrar muito também ao viés da lei, né? De ver a prática do crime mesmo, cruelmente, né? A verdade nua e crua. E não só olhar no olhar da psicologia que vê a vítima e o agressor, né? O abusador, o explorador que seja, né? Porque ela vê de uma forma mais humanística, vê os dois lados, mas a lei em si não, vê o crime. Então, eu peço muito que vocês vejam o crime também, né? Por conta disso. Por quê? Porque o pedófilo, ele vê, se ele vê que ele sentir que ele está sendo vigiado, ele vai praticar, gente? Ele não vai praticar, né? Ele vai evitar de praticar porque ele sabe que está sendo vigiado. Entende essa diferença? Então, é uma patologia? É uma patologia. É uma predisposição? Sim, mas a gente tem que tomar cuidado que são pessoas altamente, tá, ruins, cruéis e tem que sim ser penalizado. A outra lei de infiltração sancionada pelo presidente Michel Temer, só respondendo, né, a Mirelle, mas retomando aqui, foi a lei de infiltração contra o crime de dignidade sexual, que é a lei 3.441 de 2017. Então, é a segunda lei sancionada pelo ex-presidente Michel Temer. A terceira lei sancionada por ele, então, ou seja, são contribuições ao longo dos anos que a gente teve. Então, a gente teve um grande avanço, porque a gente vai ver aqui que acontece, que meramente tinha-se o código do menor, né, que via o menor, mas não via ele de uma forma integral, de uma forma holística, como alguém que merecia um desenvolvimento, né, e tinha também a Constituição, mas ambos não viam a criança e o adolescente de forma integral. Foi com a vinda do ECA, com essas evoluções, que começaram a ver a criança de uma forma integral, holística, né, de uma forma em uma criança com desenvolvimento cognitivo, social, de uma forma mais complexa, tá? Então, essas leis vieram também para contribuir, essas leis sancionadas pelo ex-presidente Michel Temer. E por último, é a lei 3.431 de 2017, que estabelece a escuta especializada e depoimento especial. Essa aí eu adoro. Qual seria essa da lei que estabelece escuta especializada e depoimento especial? É aquele tratar da criança e do adolescente ao você fazer a oitiva, ao você colher depoimentos das crianças e do adolescente nas delegacias, né? Você faz um atendimento especializado, ou seja, você acolhe, né, com todo aparato ali de pedagogos, com agentes de polícia, né, que tem uma especialidade um pouco mais, né, que adentra esse tema, tem mais sensibilidade, tem conhecimento da área. Oi, Camila, obrigada, amor. Feita com muito carinho para vocês, tá? Então, adentrando ali uma escuta especializada, todo o corpo ali preparado. Oi, Leandro, querido, e aos demais. E também, gente, o mais bacana dessa escuta qualificada, dessa escuta especializada dessa lei também, o mais bacana é que evita-se a revitimização, ou seja, já imagina, a criança ela já foi explorada, já foi abusada, ela tem que dar depoimento, ou seja, foi colhida a oitiva dessa criança, desse adolescente, e ainda você vai ter que repetir para ter que ouvir novamente essa criança, esse adolescente? Não, isso não é aceitável, tá? Você senta apenas uma vez com a criança e o adolescente na delegacia e ali é colhido o depoimento da criança e do adolescente, tá? Para evitar o quê? A revitimização, ou seja, eu fui vítima, eu sofri com os abusos, com as explorações, né? Então eu não vou ser revitimizado, ou seja, não vão ouvir e não vão tomar novamente o mesmo depoimento de forma com que eu não me revitimize, para que eu não sofra novamente. Então essa foi uma das leis sancionadas pelo nosso ex-presidente Michel Temer, que a gente tem que tirar o chapéu, tá bom? Então, da infiltração dos agentes da internet. Não pense que internet é terra sem lei, que não é, que tudo que você posta, tudo que você faz um adendo lá está sendo vigiado, tá bem? Por conta dessas leis, tá? A perda dos bens e dos valores, né, que a gente falou, né? E nós falamos também da escuta especializada. Fechei aqui as leis de infiltração, né, de pedofilia, da infiltração de agentes nas internet. Então, agora vamos tratar aqui que eu tratei aqui, vamos ver aqui que eu tracei aqui para vocês. Espera aí. Tá. Então a gente, para entender, porque tem uma pauta aqui em respeito a vocês, né?
Quanto a isso, o STF ele é muito rigoroso, né? Quando fala em criança e adolescente, eles não perdoam, não, eles são bem rigorosos, tá? Mas a gente também tem que ter cuidado, não tô dizendo aqui porque amanhã vai dizer que eu falei que o STF tem pedófilo, tem isso, aquilo, não é isso, tá? Tô falando que a gente tem que olhar bem profundamente mesmo para a lei. O que seria a mágica da lei? É ver que a gente tem de fato direitos, né? E colocar em prática, né? Por mais que eles tenham ali um olhar mais sensibilizado para crianças e adolescentes, mas com certeza também tem pessoas ali que sofreram, né, algum tipo de alguma coisa, alguma correlação, né, ou pode ter um psicopata ali no meio também, não estou dizendo que tem, tá, porque o psicopata ele sempre está nos melhores lugares, ou seja, ele visa o status social, ele é muito articulado, ele é inteligente e a gente nem se percebe. Então, assim, o que eu tô querendo dizer, né, porque algumas alegações que a gente vai vendo e algumas até concessões que a gente vai vendo ao longo da história, a gente vai vendo que a lei em si, ela é um pouco ainda frouxa, né? Então, são pessoas que ainda, né, se a gente for olhar ali, será que tem alguma correlação com alguma coisa ou favorece alguém? Não tô dizendo que seja, mas a gente tem que ficar bem ligada com isso, porque sempre tem alguém lá em cima, né, que favorece esses homens, então a gente fica de olho, tá? Mas no que eu conheço do STF, eles são bem criteriosos quanto a crianças e adolescentes, estão sempre em vigia mesmo. Pra gente traçar aqui como pedofilia, como sendo patologia, gente, a gente não pode dizer por falar que pedofilia é patologia. Para ser patológico, ele precisa responder, precisa seguir ali os 3 requisitos e eles são cumulativos, tá? Não eu posso pegar um e dispensar o outro. Para ser patologia, tá? A pedofilia, ela precisa ter 3 elementos. Qual seria? A recorrência do ato, né? Ou seja, faz com frequência esse ato? Pode ser caracterizado como pedofilia. Manifestação dos sintomas, manifesta sempre, né, essa parafilia. Lembra que nós falamos no início da live, né, que a pedofilia é um tipo de parafilia pré-pubris, ou seja, tem a recorrência do ato, faz com muita frequência, tem a manifestação dos sintomas que enquadra o pedófilo e mais a intensidade, ou seja, aquela inquietude de querer fazer. Então, fechado esses 3 requisitos, cumulativamente a gente pode dizer sim que é uma patologia de pedófilo. Ok? Pra gente não falar assim de forma, né, aleatória, o cara fez tal coisa e é pedófilo. Não, ele faz recorrentemente, ele tem a manifestação dos sintomas, né, ele faz isso com certa intensidade. Então, fechado esses 3 requisitos, bem casadinho, cumulativamente, então a gente pode dizer que ele tem uma patologia, né, para pedofilia. Mas a gente também tem que adentrar que nem todos pedófilos praticam crime, tá? Fiquem bem atentos a isso, que nem todo pedófilo pratica um crime, ou seja, uma vez que eu sou doente, eu sou pedófila, tá? Eu posso ir lá e me tratar, né? Recorrer a um terapeuta, um psiquiatra, que seja, eu vou me tratar. Tá vendo a diferença? E já aqueles que incorrem em crime de pedofilia. Então é diferente de eu falar que uma pessoa é pedófila e a pessoa incorreu no crime de pedofilia. Então quando eu falo que incorreu em crime de pedofilia, eu estou falando à luz da lei, do Código Penal, né, do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então quando eu falo que incorre em crime de pedofilia, é nesse viés. Quando eu falo que ele tem essas patologias, aí eu já estou falando que ele é no cunho psicológico, da psicologia, né? Ou seja, não necessariamente que ele vai incorrer em crimes de pedofilia, que a gente vai ver quais são os crimes de pedofilia, né? Mas é uma pessoa pedófila, ou seja, então nem todo pedófilo incorre. Gente, a minha internet deu uma pausada, né? Mas eu voltei. Graças a Deus todo mundo permaneceu aqui. Alguém tá me ligando. Mas tá bom, vamos continuar aqui. Desculpa, viu? Então, quero que vocês amarrem isso. Vão voltar aqui rapidamente para ficar bem redundante, para entrar mesmo, sabe? Pra gente poder, numa roda de conversa, que é o fim dessa página, pra gente ser capaz de fazer uma contribuição, é saber que quem incorre em crime de pedofilia é diferente de pedófilo, né? No sentido de que não necessariamente quem é pedófilo vai incorrer em crime de pedofilia, né? E quais são os crimes de pedofilia? Já vão antecipar aqui, que é produzir, né, filmes com crianças e adolescentes,
reproduzir filme, dirigir filme, simular contexto sexual, aliciar, assediar, instigar, constranger, adquirir, possuir, armazenar fotos. Ou seja, tenha cuidado. Você já tem armazenado 2 fotos no seu celular, já tenha bastante cuidado, porque isso já pode te incriminar, tá? Então, tá vendo que tem vários verbos aqui que caracteriza o crime de pedofilia? Quem guarda, quem instiga, quem alicia a criança, né? Então, ou seja, são crimes de pedofilia, mas não necessariamente todos os pedófilos incorrerem em crime de pedofilia. Alguns vão se tratar, outros vão incorrer em crime de pedofilia. Falei, mas deu pra entender, né? Vai escrevendo aqui, gente, me dando um feedback, tá bom? Então essa diferenciação eu já fiz, essa aqui também já fiz. Então, relembrando que a psicologia, ela entende os 2 lados, né? Que é o pedófilo e a vítima, né? Porque ela tem aquele modo humanizado que ela sempre vai vendo os 2 polos, né? Para poder chegar numa, já que é uma ciência que entende a pessoa, para poder chegar mesmo no consenso, o que de fato, né, levou um polo ao outro, né? Como se diz, se aproximarem, tá bom? Mas não que seja cabível aquele discurso que o Cazé mesmo traz no livro dele, Todos contra a Pedofilia, que fala que é muito comum na fala de um pedófilo que uma criança e um adolescente o instigou a levá-lo à exploração ou abuso sexual, porque isso não existe. Nós vimos aqui que há muita diferença para uma criança ou adolescente entre sexo e sexualidade, não tem essa maldade, tá? Então essa é uma conversa fiada e vazia de pedófilo, tá certo? Deixa eu ver aqui, pedofilias, transtornos sexual que eu já expliquei, né? Inclui aqui fantasias sexuais, comportamentos incomuns, bizarros. Bizarros por quê? Porque a maioria usa às vezes também brinquedos em criança, tá? Para praticar o sexo, para tocar as crianças. São coisas assim que a gente vai falando aqui que são pesadas, mas gente, tudo aqui que a gente está falando de uma forma preventiva para vocês terem cuidado mesmo. E a Mirelle há pouco tempo tinha perguntado sobre mulheres e homens. Não tem distinção do pedófilo, né? Tanto pode ser mulher quanto pode ser homem. Não tem psicopata homem? Não tem psicopata mulher, que nós explicamos já aqui? Então, né, a probabilidade é de ter também pedófilo homem e pedófilo mulher, né? Nada que impeça de ter pedófila mulher, ou seja, babás, amiga de mãe, né? Uma tia, uma vizinha. Então fiquem atentos, tá? Colocou demais no colo, tá dando demais doce pra criança, tá dando brinquedo, isso é de praxe e a gente já sabe, tá? Mas eu vou explicar aqui também que tem uma forma, né? A pessoa já começa o voyeurismo, a pessoa já quer olhar, a criança já tá trocando de roupa, já fica muito de olho, cuidado. Tem uma juíza também que falou uma vez numa matéria, e nessa infiltração, que é uma das leis que o ex-presidente Michel Temer sancionou, de infiltração de agente na internet, eles ficam de olho, os pais, as mães, aqueles cuidadores de criança, né, relacionada a cuidar da criança, que postam fotos de partes íntimas da criança, porque às vezes o papai e a mamãe não tem muita maldade, quer colocar a criança, né, brincando ali no tanque, tomando um banho, mas gente, são imagens que vocês não podem colocar, são imagens que na mão desses cretinos, desculpa falar assim, tá, dessas pessoas, né, que vão virar o quê? Vão virar artefato ali, vão virar materiais assim ricos para eles, vamos dizer assim, né? Porque eles podem colocar a foto do seu filho dentro de um contexto sexual, dentro de um filme, dentro de um álbum que seja, e contar um todo enredo ali sexual e tá a foto do seu filho ali, né? Então tomar cuidado com o que coloca na internet, né? Porque diz Francis Bacon, é verdade, que a informação é controle. Quando você dá informação demais pro outro, você tá dando o direito do outro te controlar, o outro te expor. Então, cuidado ao expor seu filho, né? Cuidado ao expor aquele que está sob o seu cuidado, tá bom? 2 perfis aqui de pedófilo. Eu tinha separado aqui para vocês o molestador e o abusador, tá? O molestador, ele é bem invasivo, tá? Ele pode valer-se de práticas mais bizarras, né? E ele pode ser abusador também no dia a dia. Ou seja, o molestador, ele vem da prática mais bizarra, é aquele que vem mais aleatório. E tem aquele que é mais abusador, que pratica qualquer coisinhas no dia a dia. Tipo, passou demais a mão, acariciou demais, ficou falando demais do short e tocou na criança. Então, a diferença do molestador para o abusador, ele incorre no dia a dia, pequenas coisas, né? O molestador, ele vem um pouquinho mais, num intervalo um pouco maior, mas com práticas bizarras.
tá? E o legal também que eu tinha postado aí na minha página também um semáforo do corpo da criança. Ou seja, quando a gente fala aqui do perfil do pedófilo, do molestador, do abusador, eu descobri aí um desenho que um amigo meu, o Dr. Douglas, advogado, mandou para mim, não sei nem se ele tá na live, um semáforo muito bacana, que aí você faz um mapeamento da criança, você faz o desenho com ela do corpo dela, tá? E você mostra para ela onde ela pode autorizar ser tocado. Ou seja, aqui para a menina é parte vermelha, para o menino não, é parte verde, né? Se alguém tocar, falar alguma coisa, não vai pegar nada, porque o menino não tem seio, né? Vamos dizer assim. Então, para aqui para o menino, para a menina é parte vermelha, né? Para a menina já na barriga já é parte vermelha, porque está indo para perto das partes. Nos meninos também é parte vermelha, né? A parte verde, como um semáforo, que tá liberado, é o braço, é a cabeça, né? Que são partes que você pode tocar para poder falar com a criança. A parte amarela que está próxima às genitais, o ânus, o seio. Então e a boca, então tem que tomar cuidado, tem que se fazer sempre esse mapeamento, essa brincadeira, é uma forma de elucidar com as crianças, tá? Sobre o toque, e é uma forma também de brincar, tá? De uma forma que você não vai traumatizar seu filho ao trazer esse tipo de informação, né? Você vai estar trazendo de uma forma lúdica. Então depois dá uma olhada aí na minha página que tem esse semáforo aí, tá bom? Eu trouxe uma parte aqui também muito interessante, que quando eu falo que pedófilos pode ser homem quanto mulheres, por quê? Qual a diferenciação? A diferença quando o pedófilo é homem, tá? A gente consegue identificar um pouquinho mais, porque o homem é um pouco tanto agressivo, ele é dominador, ele, né, tem aquela postura empoderada, né, no meio de uma exploração, de um abuso. Então é mais fácil, um pouquinho mais fácil a gente identificar um explorador, um abusador homem do que mulher, porque a mulher é o que? Pela característica dela, ela é mais sonsa, cínica quando ela quer, dissimulada, meiga, ela vem de uma forma mais velada, ou seja, a sociedade tende a acreditar mais na mulher, né? Porque a mulher vem toda mais ali, né? Tem como se diz, a gente faz meio que um paralelo ali com aquela figura, né, materna, né, daquela que cuida, daquela que tá ali perto, né, que toda mulher tem o poder de cuidar, já é extinto. Então tome bastante cuidado, tá? Tem relatos de audiência que muitas crianças e adolescentes são exploradas e abusadas por mulheres. Estão entendendo? Então, pelo fato delas chegarem de forma mais velada, de uma forma mais meiga, não quer dizer que não vai explorar seu filho. Então, você tem que ficar de olho tanto em homem quanto mulheres, tá? E eu trouxe também aqui quanto homem e mulheres, e eu coloquei aqui que é no meio de padre, médico, pastor, colega, vizinho, só que eu coloquei aqui um adendo também de médico, para vocês verem como que a gente não adivinha as coisas. Tem uma especialidade que trata de adolescente, que eu até anotei que eu esqueço dessa especialidade, a gente chama de ebiatria. Ebiatria é uma especialidade que cuida de adolescentes de 10 a 20 anos, ou seja, tô falando aqui de pessoas que têm contato com crianças, né? Pode ser homem, pode ser mulher. Mas eu vou fazendo um adendo aqui de médicos, né? Que parece que não levanta suspeita. Então, houve um médico chamado Eugênio, ele é ucrânio. Ele veio e trouxe a especialidade de cuidar de criança, de adolescente, para o Brasil. Ou seja, você não tem a pediatria que cuida da criança? Esse Eugênio da Ucrânia trouxe a especialidade de cuidar aqui no Brasil de adolescentes, de 10 a 20. Tá? E ele era um grande abusador. Ou seja, são pessoas que não levantam suspeita, tá? E que às vezes está explorando, estão abusando. Então a gente tem que ficar de olho. O que ele fazia? Ele dopava as crianças, né, os adolescentes, que era a sua especialidade, ebiatria, tá? Um cara estudado, um cara culto, médico, e trouxe essa especialidade pro Brasil. Quem que ia, né, como se diz, suspeitar dele? Ninguém. E aí ele se fez da sua profissão, né? Ele dopava as crianças e no meio desse tratamento, desse atendimento, em aspas, né, ele abusava, ele fazia vídeo desses adolescentes. Então, assim, papai, mamãe e qualquer outro cuidador, adentrar mesmo o consultório, tá? Eu tô até com dor aqui no pescoço, gente, me perdoa, porque eu tenho um probleminha na TM, de vez em quando eu tenho que estender, mas enfim. Adentrar mesmo o consultório, quando criança, adolescente mesmo estiver sendo atendido. Ah, papai e mamãe, pode ficar lá fora porque ele é maior. Não.
tem o direito, sim, de pai e mãe adentrar consultório e acompanhar todo o tratamento, todo o atendimento dos seus filhos, tá? Não abre mão disso, não abdique isso, tá? Tem todo o direito. Como se escreve como E ou H? Ah, não entendi. Ah, tá, é Beatria? É com H, é Beatria. O nome dele é Eugênio Chip, peraí, é difícil, tá? Chipkevict. Coloca lá, médico ucrânio, que trouxe a especialidade ebiatria no Brasil e era explorador sexual infantil, tá? Juvenil, na verdade, porque a especialidade dele era de adolescente. Bom, eu coloquei aqui também que a parafilia também é um desejo pré-pubris, né, que eu tinha falado pra vocês, que a pedofilia é uma das parafilias, mas pedofilia é em especial a parafilia, o desejo, né, aos pré-pubris, ou seja, né, aqueles que são crianças e adolescentes. E eu coloquei aqui também que inclui algumas práticas dentro dessa modalidade, ou seja, objetos inanimados, né, ele usa de objetos, né, em criança, né, e essa é na modalidade do molestador. Lembra que eu falei que tem lá a modalidade molestador e abusador? O molestador, ele vem, né, com umas práticas mais bizarras, né? E o... Nada, Daniel. E o abusador vem mais na prática, incorre-se no dia a dia. Então, o molestador, ele usa-se de técnicas mais bizarras. Então, ele vai usar desde objeto inanimado, ou seja, ele vai usar objeto na criança. Ele vai usar o fetichismo também, que é a admiração exagerada, ou seja, ele vai ficar parado no seu filho, em qualquer outra criança, vai ficar olhando, ele vai ficar venerando. Então, gente, são coisas que dá pra gente ficar observando no dia a dia, que a gente pega assim, né? E é aquilo que eu tinha falado, não é porque o cara olhou a criança trocando de roupa que ele é um pedófilo. Lembra que eu falei da patologia para ser pedófilo, que são as três coisas cumulativas, os 3 requisitos? Será que ocorre com frequência? Né? Será que é a manifestação dos sintomas? Manifestação do sintoma é o quê? Será que ele vê? Será que ele fica observando? Será que ele toca? Esse é um dos sintomas. A intensidade. Será que ele faz isso sempre? A incorrência do ato. Então, pegou esses 3 aí, você já caracteriza que o cara é pedófilo. Então, tem que ficar de olho, tem que denunciar, entendeu? Vamos lá também o voyeurismo, que é uma desordem sexual também. A pessoa fica olhando, desejando. Masoquismo é perversão, né, a partir do prazer e a humilhação. Ou seja, o cara também o próprio fato de olhar demais a criança e humilhar no sentido de trazer prazer para ele também, o masoquismo, né? De bater, de espancar, que seja. Tem tanto pai que espanca aí o filho, mas será que esse espancamento também não vem também associado a uma prática também de abuso sexual e exploração? Tem que ficar de olho nisso também, tá? Porque isso enquadra masoquismo também, que é uma das parafilias também, tá bom? Sadismo sexual também, que inflige sofrimento. Tá vendo essa correlação de sofrimento, né, com as características de um molestador, daquele que infere o ato bizarro na prática de abuso e exploração de criança? Então tem que tomar cuidado e tem que ficar bem atento, tá? Porque às vezes você acha que a criança tá só apanhando, o que não é pouca coisa, e você já tem que denunciar, tá? Mas também associado a isso também pode estar vindo junto com o masoquismo, ou seja, a criança com certeza também, não é uma regra, mas vamos aí trabalhar com uma relatividade de 85% mais ou menos, ela pode estar sendo abusada também. Será que esse bater na criança também, se fazer desse modo bizarro também, não está sendo um fetiche? Estão me entendendo? Obrigada, Luzia, que bom que vocês estão gostando e eu estou me fazendo entender, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa, a gente projeta aqui, mas às vezes ninguém está entendendo. Se vocês puderem continuar escrevendo o que vocês estão achando, se tem alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Já fiz aqui um adendo também de psicologia e lei, falei que a psicologia vê mais no modo, né, abstrato, ela vê o indivíduo e a vítima, né, que são os pensamentos, percepções, inferências que cada um faz, né? Tanto aquele que já foi abusado, aquele que está praticando um ato, né? Ela vê de forma mais humanística,
a lei numa forma mais concreta, ou seja, ela vê mais a exteriorização desses pensamentos, ou seja, vê o crime mesmo de forma mais concreta, tá? Vamos fazer uma constelação sistêmica aqui familiar? A constelação sistêmica familiar, para quem me segue sabe que todo tema eu faço uma constelação referente ao tema, tá? A constelação sistêmica familiar nasceu de um psicoterapeuta, Bert Helling, tá? Que ele analisa o campo, ou seja, Bert Helling era um pedagogo e era também como que é? Ai, meu Deus, teólogo, e ele foi estudar uma tribo na África, né? E ali ele viu uma relação de respeito, uma relação de amor entre aqueles índios, e ele se identificou, e aí ele sistematizou, ele ordenou, ele esquematizou uma lei, que são as 3 leis do amor, a forma mais linda de se respeitar dentro de um sistema, né? Para você dizer que ama uma pessoa, você tem que respeitar essas 3 leis do amor. Se você não perpassar por essas 3 leis do amor, você de fato não está amando o seu sistema, a sua família, o sistema ao qual você pertence. E Michele, por que você está falando dessa constelação sistêmica familiar? Porque se a gente levar em consideração aquele que é abusado ou aquele que abusou, será que eles estão dentro dessas 3 leis do amor? Com certeza esse que abusou e explorou deve ter passado por alguma coisa, né, na sua família ou algum contexto que não seja família, e ele repetiu essa prática para ele ter essa patologia, ter desenvolvido essa patologia, tá? Ou que Bert Helling fala que quando a gente não analisa os nossos antepassados, né, a gente ignora o fato de que pode se reproduzir aqui na frente, mas deixa eu explicar essa correlação para vocês de antepassado, tá? Bert Helling fala que a teoria dele não trata-se de espiritismo, gente, para deixar bem claro, tá? As leis do amor de Bert Helling não tratam de espiritismo. Quando ele fala de antepassado, são coisas que dentro da nossa família são feitas e de que alguma forma vão contribuindo pra gente. Ou seja, analise bem, a forma com que você assenta à mesa, senta-se à mesa com os seus, do seu sistema, da sua família, é uma forma que você traz desde a sua casa. Mesmo que tenha marido e mulher diferentes, mas cada um vai trazer a sua contribuição. Então, quando a gente não faz o acolhimento daquele que passou, às vezes é um pedófilo na família que passou, mas ele ficou esquecido, ele não foi chamado a pertencer, né? Ele foi esquecido, não foi tratado, né? Bert Helling fala que lá na frente ele pode acionar uma patologia em outra pessoa. Ah, mas você está falando de encarnação? Não. Bert Helling fala que as suas teorias do amor não dizem em relação ao espiritismo nem encarnação. Ele fala de uma inclinação. Olá, Duarte, tudo bem, doutor? Obrigada. Ele fala de uma inclinação de que cada um contribui dentro desse sistema, né? E de fato cai no nosso DNA. A forma com que nós nos posicionamos, a forma com que a química é produzida dentro da gente, faz com que a gente se posicione daquela forma, né? Lembra o exemplo da mesa, sentar-se à mesa que eu acabei de falar? A forma de resolver um conflito dentro da minha família, né? Então isso tudo é sistema, isso tudo é o campo que nós falamos. Então quando nós falamos da constelação sistêmica familiar, em particular, em especial aqui o crime de pedofilia, nós temos que analisar essas 3 leis. Quais são essas 3 leis trazidas pelo psicoterapeuta alemão Bert Helling, né? Ele fala do pertencimento, a hierarquia e equilíbrio. Quando a gente fala de pertencimento, todos devem pertencer. Ou seja, aqueles que foram explorados sexualmente ou abusados sexualmente, né? Eles têm que pertencer ao sistema. Tem que ser chamado a pertencer, a ter voz, a ganhar carinho, a contribuir com a família, com o seu sistema. Não podem ser desligados porque foram abusados, explorados. Tem que se achegar. Tá? Agora nós não vamos entrar aqui no ser coitado ou não, tá? Porque nós já fizemos aqui a distinção de psicologia e à luz da lei, a gente viu a diferenciação, né? E quando a gente fala à luz do pertencimento daquele que estupra, do pedófilo, do pedófilo, né, que ele pode incorrer tanto em abuso quanto em exploração sexual, quando a gente fala de pertencimento, será que esse pedófilo ele foi ouvido? Será que ele foi tratado antes dele adentrar esse tipo de incorrer nesses tipos de pedofilia? Estão me entendendo? Será que lá atrás o avô ou uma tia ou quem seja era pedófila e não foi ouvido, o sistema ignorou? Então, quando ele fala isso, não no sentido de ser uma encarnação, porque as leis de Bert Helling, novamente, não se trata de espiritismo, não se trata. Ele fala de DNA,
né? O posicionamento, o campo das pessoas, né? A forma de se relacionar, a forma de trazer a pertencer, dar voz, a forma de se ignorar. Então é disso. Tá certo? Então tem coisas na nossa vida que se repete dentro da nossa família, dentro do nosso sistema que ele fala, é pra gente trazer a luz daquilo e a gente tratar. É como se a gente estivesse colocando tudo pra debaixo do tapete. A gente não pode colocar pra debaixo do tapete. Pra quem quiser compartilhar, tem um aviãozinho aí, ó, compartilha, tá? Pra quem achar que é interessante. Então não adianta a gente varrer tudo para debaixo do tapete, que uma hora volta. Por quê? Porque o sistema mostra isso, memórias celulares também, Daniel, muito bem. Daniel sabe do assunto, né? Bacana. Porque não adianta a gente só varrer para debaixo do tapete, porque uma hora volta, né? Tá dentro do sistema, tá dentro do nosso DNA, tá dentro da forma com que a gente se comporta. Então, a vida traz pra gente novamente como uma chance da gente ver aquilo, pra gente cuidar, de trazer ao pertencer, né? Ver mesmo o nosso campo, o que de fato acontece ali, o que nos adoece, né? O posicionamento doentio de nossa família, de nosso sistema. Então a vida nos dá oportunidade quanto a isso. É disso que ele fala, né? E não de espiritismo, tá? E não de encarnação. Então falamos de pertencimentos, todos têm que ter voz, todos têm que participar. Uma vez explorado ou abusado, não deve ser desligado da família, e nem aquele pedófilo, né? Por mais cruel que seja, mas ele tem que ser tratado, né? E ganhar também as devidas punições, tá? Agora eu vou falar da segunda lei trazida do Bert Helling, que é a hierarquia. Quem veio antes? Né? Ou seja, no caso do abusador, se ele abusa, não necessariamente que ele foi abusado, mas o que foi desencadeado antes, né? A gente então trazer esse olhar, o que desencadeou, é um campo, é um sistema, o que contribuiu, o que foi feito, né? Lembra que é um sistema? Então essa hierarquia, não tem como você dizer que quer tratar o sistema, que quer respeitar o seu sistema, né? O seu sistema familiar, o seu campo familiar, sem pertencer todos, sem trazer a hierarquia, quem é que veio primeiro, quem contribuiu, o que não contribuiu, trazer a luz dessas coisas dentro do campo. Não tem como dizer que ama o seu sistema sem levar em consideração tudo isso, né? E o equilíbrio, a balança dar e receber. Uma criança que é explorada e violentada, será que essa criança, ela ganhou necessariamente aquele dar e receber naquela balança? Será que os pratos estão equilibrados? Será que teve uma relação saudável? Ou seja, se eu fui explorada, se eu fui abusada, né? Será que eu tive o amor e o respeito dos meus pais, ou aqueles que são os meus cuidadores, ou eu fui esquecida? Então tá vendo essa relação de campo, que são coisas que você deve tratar, porque se você não tratar lá na frente, possivelmente pode acontecer de ocorrer novamente. Por que pode acontecer provavelmente? Não que eu tô rogando praga, não que seja uma lei escrita, não é isso. Porque um exemplo que a gente vai falar aqui é que uma das vítimas do abusador, do explorador, é aquela criança, né, meiga, aquela criança apática, aquela criança que quase não tem reação, aquela criança carente. Então, se você implica com uma criança que sabe se defender, aquela criança que sabe a guerra, aquela criança que sabe se posicionar, o explorador, o abusador, ele já fica na retaguarda, ele vai evitar de ser exposto, né? Já quando a gente fala aqui do equilíbrio, do dar e receber, no sentido de que, será que aquela criança ganhou uma relação de amor, de atenção, ao ponto dela não necessitar a atenção de um explorador, de um abusador? Porque ele não vai chegar numa forma, de uma capa, de uma forma aberta e dizer, olha, eu vim aqui te explorar e te abusar. Não. Ele já vem com uma capa, ele já vem com uma toda elucidação, vem através de brinquedos, de doce, vem encantando aquela criança. Será que essa relação de equilíbrio dar e receber, será que está equilibrado dentro de casa? Será que você está dando a devida atenção aos seus filhos? Será que você ouve eles no dia a dia? Será que você está criando um filho apático, um filho carente? Tá me entendendo onde eu quero chegar? Porque esses pedófilos, eles vão chegar cheios de recursos, né? Para poder ludibriar mesmo essa criança. Então, quando o Bert Helling fala desse sistema, dessas leis dentro do sistema, a gente tem que levar em consideração para que isso não venha se repetir, né, na nossa família, ou até mesmo aquela pessoa que foi abusada, entender esses processos também e evitar com que futuramente tenha um filho e essa prática, né, volte ao ciclo, porque tudo que a gente desconhece volta ao ciclo, né? Ou seja, eu tô no protocolo, eu tô repetindo, né? Então, se eu não quebrar
com aquela percepção que eu tinha, se eu não me tratar, se eu não ganhar o devido apoio, o atendimento, aquela prática ela tende a se repetir, não por ser uma prática espiritual, mas por ser uma prática sistêmica, uma prática que perpassa os nossos DNAs. Vocês me entenderam? Conseguiram me entender? Dá um ok, gente, um feedback para poder saber se eu tô, se eu tô falando aqui, estou me fazendo a entender, né? Então, a partir de uma constelação familiar, né, de todos e de tudo que a gente falou aqui, não deve ser esquecido nem ignorado, porque é um sistema. Isso aqui nós já falamos, né? Então, vamos aos fatos, os fatores que levaram o pedófilo a transgredir as leis, tá? Por que pedófilos transgridem a lei? Por falta de punição adequada, né? Se eles verem que tem um sistema muito adequado, muito acolhedor, né? E que de prevenção, e que as pessoas vão em cima. Obrigada, Noemi, pelo feedback, para saber se eu estou me fazendo entender. Então, vamos lá, retomando sobre os fatores que levam o pedófilo a transgredirem a lei. Então, a falta de punição adequada. Então, se aquele pedófilo, ou pelos números de pedófilos, se eles vão vendo que a forma de punir é muito maleável, é muito flexível, qual a tendência, gente? É aumentar os números de pedófilo, né? Porque eles não vão ser inibidos, porque eles não vão ser coagidos, porque eles não vão ser criminalizados da forma com que tem que ser e merecem. Ou seja, um exemplo. É um psicopata, por exemplo, que nós falamos aqui, que ele tem uma normalidade do sistema límbico, né? Que ele é zero emoção e 100% razão, ele só finge ter emoção para poder alcançar o seu status, né? E quando a gente fala aqui de psicopata, só uma palavrinha pra gente entender onde eu quero adentrar. Quando a gente fala de psicopata, a gente não fala necessariamente naquele serial killer, tá? Na próxima live eu vou falar sobre psicopata. Não necessariamente o serial killer, né? Aquele que mata em série. Mas o pedófilo, o psicopata é aquele que mata aos poucos, né? Aquele que te percebe como a presa dele, aquele que sabe te manipular, né? Sabe te intoxicar. O exemplo disso é a Flor de Lis, né? Que nós vimos aí. Aquela mulher que adotou 50 crianças só para se fazer de boa moça, né? Na sociedade, para ganhar aí a visibilidade que precisou para se eleger, né? Mas na verdade ela é uma psicopata, né? Então, ou seja, ela traçou, né, vários caminhos para chegar, para atingir o status que ela pretendia, né? Então, eles são articulados, são inteligentes, e uma coisa que para o psicopata, tá? É a punidade. É a punição, é a punição. Ou seja, quando você chega numa audiência na frente de um psicopata e fala assim: ô camarada, por que você fez isso com a criança, que seja? Ele vai virar pra você e vai dizer o quê? Ah, ela me provocou. Uma mera de uma mentira. Nós vimos aqui a relação de sexo e sexualidade com uma criança ou adolescente. Nunca que ia incutir esse tipo de ideia ou instigar num adulto isso, porque a criança não tem essa maldade. Então, ele se faz de artifícios para chegar onde ele quer. Então, onde eu quero chegar? Que a única coisa que para o psicopata em suas maldades é a punição. Ou seja, quando você pergunta para ele, aí, tá arrependido em uma audiência, tá arrependido do que o senhor fez com a criança ou adolescente? Ele, doutor, olha bem a explicação de um psicopata. Ele vai falar: doutor, só acho que eu não tô arrependido. Olha onde eu posso ser preso. Então, quer dizer, ele não vê o outro, ele vê que ele vai ser punido. Então, um psicopata, na maioria das vezes, o pedófilo que é um psicopata, na maioria das vezes, tá? Quando você dá um sistema de punição adequado a ele, o que acontece? Ele vai pensar duas vezes em fazer. Então, um dos fatores que levam pedófilos a transgredirem as leis é o que? A falta de punição adequada. Então, uma vez que se tem um sistema adequado, né, para essas pessoas aí que só Jesus na graça, né? Então você tende a inibir tais práticas. Então a gente tem que realmente melhorar as nossas leis e a nossa forma de punir, né? Então vamos aqui também aos fatores históricos que eu separei para vocês, tá? Às vezes a sociedade acha que não erotiza as crianças, mas erotizam. Presta atenção aqui em uma das coisas que levam pedófilos a transgredir as leis, tá? Que eles são, na verdade, incentivados desde muito tempo, né? Por isso que eles perpetuem, né? Vão se reproduzindo. Só tem 1 minuto e 47. Quando eu encerrar aqui, eu vou salvar e vou continuar aqui, tá? Que vai ser rapidinho, que eu tenho algumas coisas ainda para falar bem bacana para vocês. Então, assim, é uma coisa bem extensa que a gente tem que ver com calma aqui. Então, tem algumas coisinhas ainda pontuais muito interessantes. Não saiam daí.
Então, quando a gente fala que fatores que levam o pedófilo a transgredir as leis, um dos fatores também históricos seria o quê? Que reforça esse mau comportamento. Para a gente analisar em 400 a 200 anos antes de Cristo, a gente vê aqui que crianças eram masturbadas pelos pais antes de dormir. Isso era uma prática normal, tá? 400 a 200 anos antes de Cristo. E aí eu te pergunto, quando Beth Helling fala do sistema, será que não está no DNA desses homens, essas práticas? Estão me entendendo? Não foram condicionados a esse sistema, né? Então, o organismo ele reage a certas químicas, a certas emoções, estão me entendendo? Meninos eram mantidos como escravos sexuais, né? Olha quantas coisas vão contribuindo aí para o pedófilo nesses contextos, né? Por isso que eles levam eles a transgredirem essas leis, né? O imperador romano Tibério tinha inclinação sexual pré-púbere. Ele abusava de crianças e adolescentes, né? Programas de televisão do Raul Gil. Eu vou encerrar aqui, vou voltar aqui, vou falar em especial o programa Raul Gil, o que eu penso dele, tá bom? Que na verdade eu formulei uma denúncia uma vez e não vou adentrar muito a isso, mas vou